Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Aduana e Comércio Exterior, o papel das tradings do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos associados mantenedores da Britium, cujas marcas foram divulgadas no slide de abertura. Agradecer também ao Aloysio Andrade, vice-presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, pela parceria na realização desse evento. Agradecer ao ilustre convidado, o Paul Eric Schabel, sócio da Plus Trading, e a toda a audiência que nos acompanha aqui hoje. A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, a Britium, atua no Brasil há 108 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Temos a atuação nacional, filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos, sendo um deles o Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, que está realizando esse webinar. Além de cobrir os temas de agronegócios, capital humano e educação, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, legal tributário e regulatório, meio ambiente e sustentabilidade, mineração, riscos e seguros, saúde e tecnologia. Também junto à Comissão Consultiva de Advocacy, CCA, atua em temas prioritários nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Britium de promover os negócios bilaterais Brasil-Reino Unido, atuando para que haja ambientes empresariais diversos, inclusivos, prósperos e sustentáveis, servindo aos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, indústria, serviços e investimentos. Convido a todos a visitarem o nosso site, www.britium.com.br, e participarem dos próximos eventos da Câmara. Falando um pouquinho da dinâmica do webinar, o evento será transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal da Britium no YouTube. O webinar de hoje terá a exposição do convidado e depois um espaço livre para perguntas da audiência. As perguntas só podem ser enviadas pela ferramenta do Q&A da plataforma Zoom. Não será possível considerar as do YouTube, porque a interação é exclusiva para aqueles que estão no Zoom. Né? E aí o acesso pelo Zoom é pelo YouTube da Britium. Ao perguntar, a gente pede a gentileza de mencionar o nome e a empresa antes da pergunta para que nós possamos fazer a identificação. Haverá uma curadoria das perguntas, porque há restrição de tempo. Então, já pedimos desculpas pelas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas. Partir agora para a apresentação do nosso palestrante, o Paul Eric Schabel, é empreendedor, piloto, economista pela USP, pós-graduado em comércio exterior pela mesma universidade, possui mais de 25 anos de experiência em logística internacional, professor da FIA USP de logística e startup e palestrante, sócio da Plus Trading, fundada em 98 e com vasta experiência em operações de terceirização de departamentos de comércio exterior, que envolve a gestão de pedidos, fretes internacionais, desembaraço aduaneiro e distribuição doméstica. Founder e CEO da D2P, software e assessoria em comércio exterior, startup fundada em 2016, residente no Cubo Itaú desde 2018, especializada em gestão inteligente de supply chain e diagnósticos logísticos em tempo real que otimizam as operações e reduzem custos aos clientes. Diretor regional para o sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália e Brasil da ALS Custom Services, multinacional alemã especializada em desembaraço aduaneiro e consultoria aduaneira. Entrando diretamente agora já, para a gente começar no tema abordado, só queria fazer uma breve introduçãozinha aqui, relembrando que o que a gente está falando aqui, aduana e comércio exterior, o papel das tradings. E o conceito, a aduana é um conceito
que é contido no próprio conceito de Estado, que é indispensável para a segurança nacional e para o comércio internacional justo. Porque, ao permitir que no país entre apenas o que é permitido por lei, o controle aduaneiro garante, inclusive, a soberania do próprio país. E no Brasil, a gente tem a Receita Federal acumulando essas duas funções, a função tributária e a aduaneira. Com o incremento do comércio internacional, a função da aduana foi se aperfeiçoando, e além de garantir essa segurança, como começou a aduana, ela também passou a ser responsável pela fluidez do comércio exterior, o melhoramento do ambiente de negócio, investindo em tecnologia e aperfeiçoando a gestão de risco. Então, a administração, que a gente chama de administração aduaneira, deve efetivamente proporcionar a facilitação do comércio, e os operadores de comércio exterior têm que colaborar com a segurança da cadeia logística. Então, é um equilíbrio almejado que a gente busca entre a segurança e a facilitação do comércio, buscando fortalecer a integridade das operações comerciais, ao mesmo tempo que promovemos a eficiência e a competitividade no comércio global. Só para colocar aqui o conceito do que a gente vai falar, mas é a conformidade aduaneira. O que seria a conformidade aduaneira aqui? A convergência entre a facilitação do comércio, o fluxo das cadeias globais de valor, e da cadeia logística segura, que a administração aduaneira tem que garantir, a aduana e a Receita Federal, no caso, no Brasil. Então, a administração tem que efetivamente proporcionar a facilitação do comércio, e não só entraves, assim como os operadores de comércio exterior têm que colaborar com a segurança dessa cadeia logística. E é nessa, só introduzindo aqui, nessa colaboração é que entra o papel essencial das trading companies, e principalmente no Brasil, com a complexidade que a gente tem no nosso sistema. Então, já passo a palavra para o Paul, dando as boas-vindas. Paul, seja bem-vindo e pode começar. Obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar com vocês aqui de manhã. Deixa eu dividir a minha tela aqui para a gente começar a apresentação. Deixa eu só. Compartilhei a tela. Tinha compartilhado, ela sumiu. Mas estava no modo, Estava ok. no meu modo aqui de... Então, Agora está no modo sem ser apresentação. Antes estava no modo apresentação. there you go. Agora. Perfeito. Bom, gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado aí pela introdução. Renata, a gente veio hoje aqui falar um pouquinho em que ambiente se inserem as trading companies no Brasil. Como você mesma colocou no início, esse ambiente é bem rico e complexo, e as tradings no Brasil têm um caráter um pouco diferente do que a gente costuma ver em outros países. Ela meio que é uma jabuticaba no ambiente brasileiro de comércio exterior, até por essa particularidade que a aduana no Brasil também tem. E eu acho que é interessante a gente debater um pouco como é que elas podem ajudar e contribuir para o crescimento do comércio exterior. Eu acho que o Brasil ainda é uma economia muito fechada quando comparada com outras, né? É uma característica, às vezes, de grandes nações, com um mercado doméstico muito grande, mas a participação do Brasil hoje no comércio exterior mundial ainda é muito pequena, 1%, e seguramente tem um potencial enorme de crescimento. E quanto mais trocas acontecerem, quanto mais a gente importar e exportar, melhor é. Então, o comércio exterior tem um efeito multiplicador sobre a economia,
e é extremamente benéfico, né? A gente, para poder exportar mais, a gente também tem que importar mais, às vezes, componentes, matérias-primas, tecnologia, e isso é uma coisa que tem que estar claro para todas as empresas que estão hoje atuando no mercado brasileiro. Então, a gente vai falar aqui de 4 tópicos de maneira bastante rápida, em função do tempo limitado que a gente tem. Um pouco o papel mais macro das tradings, o que é o ecossistema aduaneiro brasileiro, quais as modalidades, os regimes de importação de as tradings atuam hoje de maneira mais preponderante, e uma provocação aqui com o que vem pela frente com a reforma tributária que foi aprovada, né? Então, assim, via de regra, dentro desse ambiente de complexidade que a gente encontra aqui no Brasil, as trading companies podem atuar no sentido de facilitar os trâmites, porque elas estão absolutamente focadas nas atividades de comércio exterior, a atividade fim dessas organizações, possuem todas as licenças, possuem todos os registros e podem auxiliar empresas que muitas vezes estão tentando se estabelecer no Brasil, empresas estrangeiras, por exemplo, podem ser muitas vezes foco aqui da Brigham, empresas que estão buscando presença no território brasileiro, tem um footprint aqui, mas que ainda não se estabeleceram localmente, CNPJ, não tiraram o CNPJ de sócio estrangeiro, todos aqueles trâmites que a gente sabe que são difíceis e lentos no Brasil ainda, e através de uma trading company ela já consegue entrar e atuar de maneira ativa no mercado brasileiro, testar produtos, sentir um pouco como é que é a penetração dela no mercado local. Essas empresas, via de regras, são extremamente capitalizadas, são muito fortes e tem um grande charme no ambiente tributário brasileiro, que é o fato de gozarem de benefícios fiscais concedidos pelos estados, né? Então, essencialmente, hoje no Brasil ainda, a atuação das trading companies é muito direcionada pelo fato delas possuírem benefícios fiscais que elas podem passar para os seus clientes, via de regra, com isso evitando que algumas distorções tributárias aconteçam sobre as operações das empresas, principalmente o acúmulo de créditos de ICMS, que, via de regra, acontecem nas operações interestaduais de produtos acabados, né? Então, hoje, de maneira muito preponderante, o foco da atuação das trading companies no Brasil é eminentemente tributário. Esse é o principal drive que motiva a utilização das trading companies no dia a dia para empresas que já estejam estabelecidas no Brasil, que são importadoras regulares de produtos acabados. Então, esse tópico aqui de tributação é o principal vetor das trading companies no país. Evidentemente, pelo tamanho que possuem, pela complexidade das operações que elas administram, elas têm uma grande experiência na gestão da cadeia de suprimentos. E a gente vai ver no próximo slide, essa gestão ela é altamente complexa pela infinidade de intervenientes que você tem dentro da logística. Então, os departamentos operacionais das trading são muito robustos, eles têm profissionais extremamente competentes, extremamente bem treinados. E uma das coisas que eu sempre defendo é que para você fazer comércio exterior bem, você precisa ter uma equipe bem qualificada. Uma das armadilhas que às vezes as empresas enfrentam é que elas enxergam uma área de comércio como uma área de custo e não como uma área de oportunidade. Eu vejo como uma área de oportunidade, uma área onde você pode ganhar muito dinheiro. E se você atuar mal, de maneira ineficiente, você perde muito dinheiro, muitas vezes sem saber, né? E aqui que eu acho que a experiência das trading companies como gestoras de cadeias de suprimento complexas faz diferença.
E eu acho que isso será muito verdade, principalmente no futuro, das tradings em um ambiente com menos incentivos fiscais, né? Que é o que provavelmente a gente vai ver aqui no Brasil. A gente tem um tema de compliance e de marco regulatório de alta complexidade no Brasil ainda. Muito embora a gente tenha visto uma enorme evolução no desenvolvimento da aduana brasileira, do ponto de vista de informatização, uma característica do Estado brasileiro, né, de alta digitalização. O Brasil foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, na arrecadação, na declaração de imposto de renda via internet, e a gente possui no Siscomex um dos sistemas aduaneiros mais modernos do mundo, né? Agora, o marco regulatório é complexo no Brasil. A regulação é altamente punitiva ainda, então você cometer erros, às vezes, que são menores, uma descrição, uma classificação fiscal equivocada, uma falta de um NCM no conhecimento de transporte marítimo, geram multas, geram atrasos, e a gente ainda enfrenta, infelizmente, nesse ambiente de regulatório, uma questão de que quando as coisas dão erradas, elas demoram para serem corrigidas e levam e por demorarem acabam incorrendo em custos que são relevantes para o importador, né? Então, armazenagem, um demurrage, que são situações em que o cliente acaba sendo punido e muitas vezes isso podia ter sido evitado trabalhando com empresas que são especializadas nessa gestão de dia a dia, que estão absolutamente familiarizadas com como é que tem que ser a rotina de um processo de importação, principalmente na importação, né, em que a legislação é mais complexa. E, finalmente, as soluções personalizadas que essas tradings são capazes de oferecer, né? Existem grandes tradings hoje atuando no Brasil que se especializaram, por exemplo, em até fornecer inspeções pré-venda para montadoras. Eles montaram pátios em Vitória, montaram pátios em Santa Catarina, em Navegantes e outros áreas, onde elas fazem operações que não são necessariamente diretamente operações de comércio exterior per se, mas que tem a ver com a rotina de um processo de importação, de que você vai fazer uma inspeção no veículo antes de entregá-lo para a rede de concessionários, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente vê bastante na atuação das tradings também. Então, elas estão sempre ali dispostas a escutar a necessidade das empresas, discutir operações de terceirização de distribuição, que também a gente vê bastante acontecer no mercado brasileiro, e ramp-up de operações internacionais que precisam de um tempo para poder mapear as reais necessidades do mercado de empresas estrangeiras, e que com isso são bastante eficientes, porque transformam custos que de outra forma seriam fixos em custos variáveis para as empresas que estão contratando essas trade compras, né? Elas, evidentemente, estão inseridas dentro do ambiente aduaneiro brasileiro, né? Que, como a Renata colocou inicialmente, tem uma complexidade que não é pequena, hoje em dia ainda mais puxando a história do operador econômico autorizado, desse olhar de segurança da cadeia logística, que é cada vez mais importante e que necessariamente puxa uma série de benefícios para quem se alinha a esses requisitos, né, a esses critérios, para que tenha um desembaraço aduaneiro mais, para que possa ter, inclusive, desembaraço sobre águas, em um ciclo de importação mais curto. Então, nesse sentido, a gente tem uma série de intervenientes de maneira mais clara e conhecida a Receita Federal,
que atua aí em todo o território nacional, controlando a entrada e saída das mercadorias em território nacional, assegurando de que a gente não tenha produtos ilegais, nem proibidos ingressando aqui. E uma série de órgãos anuentes, nem estão todos aqui, falta exército, parte de medicina nuclear e tudo mais, mas que também organizam esse, do ponto de vista de licenciamento das importações. E a Anvisa, que é responsável pela parte médica hospitalar, essencialmente, o MAPA, o Ministério da Agricultura, as agências de navegação e de transporte, a Agência Nacional de Aviação Civil, os portos e aeroportos, que são concessões, e nos últimos anos a gente tem visto um processo de privatização, de concessão, uma melhora na prestação de serviços nesse aspecto. A gente sabe que no Brasil a gente enfrenta um grande gargalo de infraestrutura ainda, e tem muita coisa por fazer, né? Agora, recentemente, que foi aprovado o projeto para a construção do túnel em Santos. A gente espera que isso, de fato, saia do papel. Já acho que é a quarta ou quinta vez que se tenta fazer esse túnel, mas a gente tem ainda uma demanda enorme por melhores estruturas portuárias, melhores aeroportos, inclusive fora do eixo aqui de São Paulo, principalmente, mas para a região sul, da internacionalização dos aeroportos. A gente tem visto aí o crescimento de aeroportos como Florianópolis, como Vitória, através de concessões, expansões de pista e tudo mais, para trazer mais para que a operação possa ser facilitada, principalmente porque nesses estados é onde a gente tem grande parte da concentração dos benefícios fiscais hoje existentes no país, né? Questão de legislação, a gente já tinha falado um pouquinho antes, isso também é um tema que é complexo aqui no Brasil e que a gente espera que evolua com essa maior digitalização e a simplificação do comércio exterior. Eu sou absolutamente defensor de que quanto mais Comex, melhor. E para ver mais, a gente precisa ter uma maior simplificação dos processos, das rotinas. A gente está caminhando para isso, a evolução dos ritos de desembaraço aduaneiro no Brasil são evidentes. Quando a gente acompanha os estudos da Receita Federal sobre tempos médios de desembaraço e tudo mais, a gente vê que isso vem evoluindo a passos largos nos últimos anos. E o comércio exterior brasileiro vem se desenvolvendo bastante, né? Ele vem crescendo. O ano passado a gente teve quase 240 bilhões de dólares, se não me engano, de importações. A gente tem um saldo positivo de balanço na faixa de 100. E isso só mostra o quanto está crescendo e quanto as trainings também estão ocupando esse espaço e crescendo vertiginosamente na área de importação, obtendo cada vez mais negócios nesse ambiente que é tão complexo. E como é que elas atuam, essencialmente, no dia a dia? Hoje existem duas grandes frentes, que são as importações por conta e ordem e as importações por encomenda. Essas são as duas modalidades onde as tradings atuam de maneira indireta, né? A grande diferença aqui entre uma e outra é que a operação por conta e ordem é eminentemente uma operação de prestação de serviços, ela é uma operação mercantil. Então, uma operação por conta e ordem, o importador ele segue sendo cliente final, ele contrata uma trade company para prestar o serviço de gestão dessa cadeia logística, bem no molde que a gente havia mencionado lá no início, de ser um gestor da cadeia de suprimentos, e com isso ela
põe à disposição do cliente toda a expertise, toda a capacidade de negociação com prestadores de serviços, com os diferentes intervenientes da cadeia, como agentes de carga e despachantes, terminais, transportadores rodoviários, que são alguns dos principais players nessa cadeia, mas caracteriza-se eminentemente por ser uma prestação de serviço, né? Uma nota fiscal de serviço ao final do processo, mas os trâmites principais na relação com o fornecedor seguem com o cliente da trade, importador, fechamento de câmbio e tudo mais. Na operação por encomenda é que a gente tem aqui uma sofisticação desse processo. Aí a operação é uma operação mercantil, a compra e venda da mercadoria, os pagamentos são feitos pela trading ao fornecedor, o fechamento de câmbio é feito pela trading company, inclusive a gestão dos pedidos. Antigamente havia uma polêmica com relação à antecipação ou não de recursos para poder fazer essas operações. Inicialmente havia muita discussão sobre se os recursos tinham que ser próprios ou não, hoje isso já está pacificado, mas é aqui que entra o grande pulo do gato da gestão tributária, que a complexidade do ambiente tributário no ICMS, hoje existente no Brasil, traz grandes ganhos. Nas operações interestaduais, a alíquota de ICMS é fixada a 4%, então você tem a oportunidade de fazer essa venda para o adquirente com ICMS destacado, 4%. Então, a empresa toma o crédito desse ICMS a 4%, ela, via de regra, está estabelecida no seu domicílio fiscal, pode ser o estado de São Paulo ou qualquer outro estado, e a entrada dessas mercadorias acontece pelos estados que oferecem os benefícios, notadamente os principais são Santa Catarina e Espírito Santo, também a Minas Gerais. E hoje esse tema está bastante pacificado. No passado havia ainda um risco de que, principalmente os estados de São Paulo, onde boa parte das mercadorias acaba chegando, tivesse a glosa do ICMS, tivesse um questionamento do crédito tributário, né? Isso hoje está absolutamente pacificado, esse risco não existe. E nesse sentido, as operações de trading company trazem benefícios para as empresas que sofrem com a nas suas vendas interestaduais. E permite um planejamento tributário mais eficiente por parte do importador. Hoje também existe ainda um benefício nos produtos que sofrem de uma substituição tributária, porque a substituição tributária acontece no momento da venda da trading para o adquirente. Então, como é uma operação mercantil, essa majoração da alíquota do enviado no ICMS acontece na venda da trading para o adquirente, e com isso você mata a substituição tributária. Isso é um assunto que vai também depois mudar no ambiente novo que a gente tem, mas ainda é um fator e que vai ainda permanecer por alguns anos, né? Depois eu menciono dois regimes aduaneiros especiais, onde a trading pode eventualmente atuar. Não são regimes em que a gente vê uma atuação muito ativa das tradings, mas são regimes bastante interessantes em certas situações para empresas estrangeiras, principalmente, que precisam estar presentes no Brasil com seus produtos, seja para uma exibição, seja para testes industriais, competições, que é a admissão temporária, onde você tem na trading um consignatário que pode fazer pleitear esse regime. E aí a gente tem nuances dentro da admissão temporária, que pode ser com utilização econômica, sem utilização econômica. Isso vai determinar se há ou não recolhimento de
de impostos, e isso traz uma flexibilização para quem tá atuando com algum projeto específico. Às vezes são projetos de desenvolvimento, a gente tem visto muito isso em projetos solares, em projetos de usinas, fazendas eólicas, que às vezes vem equipes estrangeiras fazer o suporte para esse tipo de projeto. No caso do entreposto aduaneiro, também é uma modalidade bastante interessante para empresas estrangeiras estarem mais próximas do mercado brasileiro, diminui o time to market, né? Então, se você tiver um fornecedor na China, um fornecedor na Índia, que tem interesse de ter um tempo de resposta mais curto para eventuais flutuações de demanda no mercado brasileiro, muitas vezes você pode usar trading para fazer essa regulação, ou seja, ter mercadoria consignada no nome da trading dentro do entreposto aduaneiro. Em um momento em que os clientes locais têm demanda, a trading faz essa nacionalização em nome próprio, às vezes pode até fazer o repasse da documentação para que o próprio cliente, o distribuidor do, do cliente do exterior, faça a nacionalização das mercadorias. Então, também são projetos em que a gente atua de maneira bastante ativa, são bem interessantes, é uma das modalidades que eu particularmente mais gosto de trabalhar, porque requer um pouco mais de sofisticação, de entendimento da operação dos clientes, ao passo que a parte tributária é uma parte mais comoditizada até dentro desse ambiente das tradings que atuam hoje no mercado brasileiro. E, finalmente, aqui a gente tem uma provocação que eu vou pedir a contribuição da Renata para a gente debater um pouquinho, que é como é que as tradings vão atuar quando esse processo de convergência da nova reforma tributária tiver sido concluído e o IBS tiver sido implantado no país todo, né? Esse fim da reforma da guerra fiscal, dos benefícios tributários, ele seguramente trará um papel que irá ressignificar esse papel das tradings que a gente estava discutindo até aqui, que a gente estava apresentando até aqui. Elas vão ter que se reinventar, né? Essa é um pouco a minha opinião. É algo que necessariamente vai trazer o fim da substituição tributária, mas eu não acho que as tradings vão desaparecer. Pelo contrário, elas têm uma tendência de sempre se reinventar e atuar de maneira cada vez mais forte no comércio brasileiro, e eu acho que isso vai se manter, vai ser uma verdade, mas elas vão ter que atuar um pouquinho, de uma maneira um pouquinho diferente, e a gente vai ter que ver um pouquinho quão complexo vai ser essa construção do IBS, de que maneira os estados e municípios vão determinar as alíquotas finais que vão vigir nas importações. Acho que até colaborando um pouquinho com você aqui, a gente tem essa complexidade que você mencionou e essas jabuticabas brasileiras, eu acho que também estão muito ligadas ao fato por isso que eu quis fazer aquela colocação no início, de que no Brasil você não tem uma separação, né, de customs e você não tem uma separação da aduana e do órgão arrecadatório fiscal tributário. Então acaba ainda essas duas preocupações, esses dois interesses do governo se confundem e muitas vezes o intuito arrecadatório prejudica esse fluxo, né, do comércio internacional, essa intenção de arrecadar, como você está falando, nas próprias guerras fiscais. E uma outra comprovação disso é que
apesar de serem assuntos diferentes, né? Se eu pensar numa aduana como controle do que entra e do que sai, e a arrecadação de um outro lado, eu tenho tributos que incidem no comércio exterior, né? E os tributos que incidem no comércio exterior estão sendo alterados pela reforma. Só que na reforma tributária, a gente, inclusive, enxerga e vê pelo que está aparecendo, ela já foi aprovada, né? É, mas agora é que a gente ela está sendo regulamentada, né? Teve a emenda constitucional 132 que É. foi aprovada o ano passado, e agora começaram os grupos de trabalho para aprovar as leis complementares, que efetivamente vão falar qual é a materialidade, onde é que vai incidir, como é que vai incidir, até se a importação vai incidir igual ao mercado interno, ainda não está claro. Então, a gente está nessa fase das leis complementares. E aí, a gente nota-se claramente que não houve uma participação de pessoas mais ligadas ao comércio exterior e à aduana. A preocupação foi estritamente tributária. Então, agora, é uma coisa bastante importante, inclusive os grupos todos, está todo mundo muito acompanhando esses trabalhos, desses GTs de cada lei complementar, para ver como isso vai acontecer para não atrapalhar. Não sei se você chegou a olhar, mas uma das coisas, um dos regimes que vai ser que vai sofrer impacto é o próprio drawback, que é um dos regimes aduaneiros especiais mais importantes do Brasil em termos para evitar o acúmulo de crédito para as empresas exportadoras, que é nossa preocupação grande. Ele ficou extremamente restrito da forma como está lá, porque a mentalidade dessa reforma é não criar isenções, não criar situações especiais, todo mundo ser tributado igual, em princípio. Mas Fechar a porta, né? mas quem grita mais vai conseguir manter o seu benefício. Então, a gente está nessa fase agora de regulamentação e esse PL, que é o PL que está, é o PL 68, o PLP, o projeto de lei 68, ele está falando, é o que em tese se preocupa mais com as questões aduaneiras. E ele tem um texto super confuso, com drawback isenção, não fala do drawback intermediário, nem para fornecimento no mercado interno. Então, tem umas questões que ainda estão muito, muito confusas, e a própria questão de como vai se dar as importações indiretas vão acontecer, quer dizer, a gente teve toda uma discussão nas modalidades de importação que você apresentou, a conta e ordem, a encomenda, para definir. Ficou assim uma discussão, briga, foi para o Supremo demorou para resolver, e recentemente a gente teve a definição de para qual estado eu devo pagar o ICMS da importação, que não é nenhuma questão de só onde, para quem eu devo pagar, por que essa definição? Porque quando eu defino para quem eu vou pagar, o outro estado não poderia cobrar também, né? Então, o que acontece? Depois que teve toda essa evolução para eu dizer quem era o destinatário para definir para quem eu vou pagar, para que estado, a gente vai ter essa mudança toda. Em tese, o que seria melhor situação? Seria que no momento dessa lei complementar já se definisse para quem eu devo pagar da forma mais clara para eu não ter que passar por esse contencioso todo. Então, se a gente está buscando a simplificação, a gente precisa aprender com o que a gente já sofreu lá atrás para isso. Então, essas definições estão acontecendo e ainda tem muita dúvida, né, que isso vai impactar na forma das tradings mesmo atuarem. Mas eu acho que, aqui só falando, o próprio nascimento da trade, né, da trading company como no Brasil, que é uma figura que tem uma regulamentação, passou a ter uma regulamentação no início da década de 70 ali, ela veio ela veio de uma demanda do mercado. Então, eu acho que as tradings acabam agindo muito, fluindo de acordo com o que o comércio exterior pede, né? Elas vão funcionando de acordo com isso. E o que eu acho é que com todas essas mudanças, e o Brasil aqui, com o comprometimento do Brasil, principalmente com os tratados que ele internalizou, tanto no âmbito da Organização Mundial das Aduanas, que é a Convenção de Kyoto revisada, como da Organização Mundial do Comércio,
que é o acordo de facilitação de comércio, a tendência é que ele tenha que entrar nos esquemas ou na forma de fiscalizar e tanto de fiscalizar e da gestão de riscos, que é uma coisa muito importante que no Brasil hoje em dia a parametrização é toda fundada na inteligência artificial por uma gestão de riscos, e a gestão de riscos ela é totalmente determinada pela conformidade. Então, em tese, com mais conformidade tiver o operador de comércio exterior, menos ele vai cair na gestão de risco, melhor vai ser a situação dele diante da gestão de risco. Então, eu acho que aqui a trading vai ser crucial, como no Brasil, os órgãos anuentes, a legislação complexa, a legislação estadual, a diferença entre cada aduana que eu trago de comportamento, elas são super... o papel da trading como especialista e tendo como, né, função principal, né, o objeto dela é o comércio exterior e como ele funciona, ela libera as empresas para poderem cuidar do core business delas, para ficarem na atividade delas. Então, e nessa fase, aí eu ouso dizer que nessa fase de reforma e de transição, que a gente vai ter dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, talvez a importância dela seja maior ainda para deixar as empresas em conformidade para que elas possam funcionar regularmente. Eu acho que a tendência da trading aqui... Eu acho que Pode falar. vai piorar para depois melhorar, né? É, né? A gente quer acreditar que sim, mas o que eu digo é que eu não vejo, inclusive aqui a gente colocando nesse fórum aqui, toda vez eu atuando como consultora também nessa área aduaneira, quando vem uma empresa de fora para cá, principalmente com alguns produtos específicos, se é uma coisa assim, a gente pede, inclusive, para ela que ela se inicie o trabalho contratando uma trade, porque a possibilidade, a chance de não errar, como você mesmo levantou aqui, eu acho que é uma coisa muito importante que o Brasil precisa mudar. O Brasil é um país, por conta do pouco tempo de abertura, né? A gente tem relativamente pouco tempo, né? 30 e poucos anos de abertura, ele é um país que pensa muito na punição em relação ao comércio exterior. Errou, punições e punições desproporcionais, Extremamente punitiva ali. muito punitiva e punições desproporcionais. Inclusive, é uma briga que a gente está tendo agora também. Tem um projeto de lei agora, que é uma regulamentação, até que foi uma proposta do senador Renan Calheiros, que chama um projeto consolidador para colocar toda a legislação de comércio exterior ali, mas, no fundo, ele está... Porque a gente tem um regulamento aduaneiro, a gente não tem nenhuma lei aduaneira, a gente tem um regulamento que é um decreto, para mostrar como a época é, né, um decreto de uma época de ditadura que não foi ainda atualizado. Então, o nosso marco legal, como você colocou, está muito ultrapassado e ele precisa também ter a proporcionalidade no seguinte sentido: quem erra por não conhecer a nada simples e super complexa legislação brasileira tem que ter uma chance de corrigir sem ser tão apenado de forma tão rígida. Um erro não pode ser classificado como uma fraude da mesma forma. Então, no Brasil, a gente tem o perdimento, que é, né, você perde a mercadoria, a pior das sanções, aplicado em situações que não faz o menor sentido, não guarda proporção com o peso da sanção. Então, eu acho que essa mudança e é uma mudança de paradigma, é tanto uma mudança no sentido de não pode ser desse jeito, porque a aduana não pode limitar ou barrar o fluxo, essa facilitação de comércio que a gente chama, e ela tem que pedir que essa conformidade, como é que a gente, você que atua e sabe muito bem disso, as receitas em vários outros países são mais consultivas. Eu posso perguntar para a Receita operações, Sim. né? Eu tenho uma novidade, vou trazer uma operação muito atípica. Eu vou lá e pergunto: no Brasil, isso você tem o operador econômico autorizado, tem uma legislação que diz que a resposta vai ter que vir rápida, que você precisa ter alguém na Receita para falar, mas a gente sabe que a efetividade disso ainda é muito pequena. Então, eu não tenho condições de perguntar e de fazer isso. Eu preciso, né? Eu preciso estar muito informado, eu preciso de consultores, eu preciso de... E aí é onde entra a trading, porque a trading tem essa equipe interna, né, que ajuda muito. Eu vejo a função da trading como um facilitador, né, um facilitador
para poder garantir ou ajudar o importador ou exportador no compliance aduaneiro. Senão ele vai ter que parar a operação dele para ir olhar para isso, para poder estar em conformidade. Porque se ele tiver problemas ali, isso vai refletir na própria gestão de riscos e na forma como a aduana vai tratá-lo. Porque a gente está vivendo um momento também de mudança de paradigma, segundo que a Receita tem falado muito sobre isso, de trazer a iniciativa privada para perto. Então, eu acho que é bastante importante, porque a trading acaba também falando em nome desse setor. Você tem associações das trades, você tem entidades que vão atrás disso para poder tratar, orientar melhor o importador que chega aqui e para conhecer essas peculiaridades do Brasil, né? É, Eu acho uma das que ironias é que as tradings não se beneficiam do regime de OEA, né? Não conseguem. então, mas nesse projeto de lei, isso é uma coisa que, muito bem lembrada, nem as trades nem o despachante, né, como a gente já falou, não estão lá, e é uma disputa, porque são dois super facilitadores, né, facilitadores para os operadores de comércio exterior, mas esse projeto de lei, que tá, o PLP 68, ele fala que ela deveria ter que ser OEA. Eu estou achando que vai ter mudança aí, porque ele acaba falando, É, ele fala das trades, ele diz que elas têm que ser, o artigo 81 do projeto, ele fala que elas têm que ser certificadas pelo Programa de Operação Econômica Autorizada, para poder estar habilitada no comitê gestor do IBS. Então, eles já falaram disso. Agora, a questão é que esse IBS, né, o IBS vai ter uma gestão estadual, uma administração estadual e municipal. E todo o controle das trades é federal. A gente realmente tem muita coisa que a gente não sabe como é que vai acontecer, porque você vai ter a CBS federal e os dois. Então, pelo que está escrito nesse projeto de lei, tá dificultando mais do que facilitando. Então, como a gente colocou ali, se eu quero promover, eu tenho que descomplicar. E se eu quero descomplicar, eu não posso criar sim, entraves se eu não dou a forma de superá-los, né? A legislação não pode ser restritiva ali, né? verdade. Vamos Então, ter que aguardar aí como é que as coisas vão evoluir nessa regulamentação que está agora em tramitação, né? Esse é um desafio grande. Eu acho que, de fato, a complexidade, num curto prazo, vai aumentar para depois poder finalmente melhorar a partir de 2032, que é quando conclui-se a convergência, né? Mas eu tenho certeza que até lá as trades vão poder contribuir muito ainda não, com certeza. no comércio brasileiro e depois, provavelmente, a tendência é elas normalizarem um pouco as operações e a gente virar menos jabuticaba do que a gente é hoje. Exatamente, é isso mesmo. Eu estou olhando aqui o Q&A, para a gente partir aqui para a colaboração do público aqui, e aí tem o Marco Folegatti, está perguntando aqui, bom dia, qual o prazo máximo para admissão temporária? É, do regime, você pode fazê-la de até um ano, quer dizer, você pode, se você faz uma operação mais de curto prazo, utilização econômica, por exemplo, você tem prazos mais curtos, essa utilização econômica ela é sem pagamento de impostos, né? Então, você vai poder fazê-lo por 180 dias, depois se você se renova, né? E aí depois você, com a utilização econômica, você pode fazê-lo por um ano. Ótimo. A Mariana Zampiero, que também está perguntando, bom dia, trabalho modelo freelancer para uma trade indiana. Ainda não conseguiram entrar no Brasil. O cliente desiste na hora de fechar negócio devido ao valor ainda ser superior do que importar por outros meios. Os produtos são de renome, não importa o ramo, mas que tem chão de fábrica na Índia, por facilitação do governo indiano. A questão é como posso ajudá-los a entrar no Brasil.
a captação de clientes interessados é constante. Algum conselho aleatório diante desse cenário generalizado que eu passei? Obrigada. Eu não sei se eu entendi direito, mas aí ela está sofrendo com comparativo de custos de importação via trading e via outros meios, é isso que para mim ficou Não, eu claro. acho que ela está dizendo que ele desiste, eu não sei quais outros meios que ela está falando, mas é entrar no Brasil ou não entrar no Brasil, pelo que eu entendi. Ó. Ainda não conseguiram entrar no Brasil. O cliente desiste Ah, na hora de fechar negócio devido ao valor ainda ser superior do que importando através de outros meios. Eu estou achando que é ele estar ou ele não estar no Brasil, entendeu? Eu acho que a pergunta é nesse sentido. assim, o Brasil tem é que esse custo de entrada é o mesmo para todo mundo, né? Quer dizer, essencialmente, a gente tem uma tributação muito alta no Brasil, não só o imposto de importação, mas toda a cadeia de produtos que a gente consome no Brasil, ela é altamente na importação, imposto de importação, mas você tem o PIS, o COFINS, o ICMS, quer dizer, tudo isso traz uma carga tributária muito grande. Então, agora, via de regra, ah, não por trading compra que deveria encarecer isso, pelo contrário, às vezes, dependendo do tipo de produto, ela até fica mais competitiva. E eu Então, a acho gente, às vezes, tem que avaliar um pouquinho o tipo de produto. e eu acho que também não sei, eu acho que depende muito também do mercado. Eu não sei se isso é uma coisa que tem trading que faz isso, né? Eu não sei se é o caso da Plus Trading, mas que ajuda, inclusive, a identificar os players, né? No Brasil, porque tem empresa E a que, gente tem esse trabalho de inteligência de mercado, sim, na pois Plus é, Trade. um trabalho de inteligência de mercado, que aí, Mariana, eu acho que talvez valha dizer que a gente costuma fazer isso em etapas, às vezes. Primeiro eu posso encontrar um distribuidor, ver como as coisas funcionam e depois, não sei, olha para o distribuidor para ver se o mercado se confirma um estudo, se faz um estudo de mercado antes e vê que através do distribuidor esse estudo foi confirmado e depois pensar ou não. Realmente, a questão de estar ou não aqui é uma decisão, né? É uma decisão em função disso, né? De existência dos players, de olhar como o mercado funciona e depois de estar aqui, descobrir aonde vai ser melhor estar, de acordo exatamente com o resultado dessa É, inteligência, né? eu acho que as tradings, elas têm essa vantagem, processo de construção da marca no país no início, principalmente, enquanto a empresa muitas vezes está fazendo testes, né, para tentar entender onde é que se vende, se não vende, aonde vende, criar a sua cadeia de distribuição, de comercialização própria, porque vai atuar na frente comercial, né? Ela vai operacionalizar a importação, viabilizar a presença do produto no mercado local, mas via de regra o fabricante, o comercializador vai ter que investir na parte de marketing, vendas e identificar oportunidades de comercialização. A operacionalização disso, o fulfillment da operação propriamente dita, a importação, armazenagem, distribuição, fazer, né? Custo fixo muito alto se a empresa fosse se estabelecer independente do país. Para montar uma operação dessas sozinho, você ia ter um custo fixo gigantesco, que ia devorar boa parte do teu capital de giro em muito pouco tempo, enquanto você ainda não conseguia pôr venda para acontecer dentro do mercado brasileiro. Tem mais uma perguntinha aqui. O David Fernando Rodrigues, ele está dizendo que ele trabalha com defesa de direito de propriedade industrial, combate à pirataria de grandes marcas, e um dos grandes problemas nessa área é a entrada de produtos contrafeitos via alfândegas. 99% dessas importações são realizadas por tradings, que na prática se mostram como empresas fantasmas. Fantasmas.
acredita que toda essa sanha punitiva sobre as trades pode resultar do seu uso para operacionalização de atividades ilegais? Não sei se Olha, quer responde aí, vamos ver, você fala aí. eu estou um pouco surpreso, na verdade, com a colocação do David. Não é um pouco a realidade que a gente vivencia no dia a dia. As tradings, via de regra, trabalham com empresas extremamente renomadas, extremamente conceituadas, e o principal drive para a utilização delas é, como eu falei no início, a questão desse planejamento tributário, dessa eficiência tributária que acaba se fazendo necessária. Via de regra, muito, muito rigorosa com operações de pirataria, de produtos falsificados e tudo mais. A minha experiência é que isso normalmente não acontece em recintos alfandegados oficiais. Isso é contrabando puro e simples, que entra muitas vezes por outras vias. Mas em crime de descaso alfandegado é um negócio que você não vê, né? Você pode ter esse problema em outros ambientes, mas em ambientes regulados. Eu acho que deu uma falhadinha, mas só complementando a sua colocação, o que eu acho, assim, só para responder um pouquinho também o que o David está falando, o que eu acho é que é importante dizer assim, você tem a comercial exportadora e tem a trading. A trading company, só fazendo uma distinçãozinha aqui, ela precisa ser de capital aberto e ela tem um mínimo de capital. Tem umas questões aqui só para fazer essa distinção formal entre as duas, mas o que, que acontece além disso? Ela passa pelos mesmos, David, pelos mesmos, as mesmas exigências que qualquer empresa importadora, que precisa inclusive estar registrada no radar, demonstrar capacidade para conseguir um limite e operar naquele limite. Então, a questão das empresas fantasmas, eu acho que é uma fiscalização, sendo trade ou não sendo trade, não tem que fazer uma fiscalização muito grande em cima. Agora, a questão da contrafação e da pirataria é uma questão muito importante no Brasil. Eu entendo o que você está falando e não sei, eu não guardaria essa punição grande às trades, eu não associaria ela a isso, mas o que eu acho que é importante, na verdade, e que é muito sério, é que o Brasil, existe um acordo internacional, o acordo TRIPS, que é um acordo de proteção da propriedade intelectual, que o Brasil assinou e ainda não internalizou. Então, você tem, por um lado, contrafação entrando, efetividade contrabando, pirataria, a efetividade é pequena, mas, ao mesmo tempo, as empresas que têm o direito não conseguem se defender como deveriam e como isso é feito no mundo inteiro. Essa é uma das reivindicações que está sendo feita, inclusive eu digo que eu mesma estou participando disso, de um grupo para tentar colocar algo nesse sentido dentro dessa regulamentação nova que está vindo aí dessa lei, do projeto do Renan Calheiros, que seria uma consolidadora do comércio exterior. Agora, a gente conversando bastante, eu estou vendo aqui que a gente já chegou no tempo. Acho que se tiver mais pergunta aqui, eu vou pedir desculpas, porque eu vou precisar passar a palavra para o Paul para ele fazer um encerramento e a gente acabar aqui, que a gente já chegou ao nosso tempo. Peço desculpas e agradeço mais uma vez a todo mundo. Não, na verdade, eu só vou aproveitar para agradecer aqui a oportunidade de trocar um pouquinho contigo. Renata é sempre super rico em pano para manga, de fato, para a gente que gosta e é apaixonado por Comex e aduana, esse é um assunto fantástico, tem várias nuances, tem várias frentes que a gente pode debater. Então, mais uma vez, obrigado e contem com outras oportunidades se for necessário. Obrigado. A gente é que agradece o nosso palestrante, o Eric Schabel, e só lembrando aqui, a gravação fica disponível no canal da Bridge no YouTube, para quem quiser compartilhar nos contatos ou assistir depois. E
entrem no site da Câmara, da Brigham, para poder participar dos eventos, que tem muita coisa interessante aqui, tanto na área de comércio, quanto em todas as outras áreas aí nas relações Reino Unido e Brasil. Obrigado a todos e um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.